É por isso que muitos estão pesquisando o selo da besta. Qual é a marca da besta? Todos nós temos números específicos que têm um grande significado para nós, seja o nosso número da camisa do atleta favorito ou a nossa própria data de nascimento. Um número específico mencionado no livro de Apocalipse tem fascinado muitos indivíduos ao longo dos anos, e esta é a marca da besta. Na Bíblia, há duas marcas distintas, a marca de Deus e a marca da besta. Será que as pessoas vão aceitar a marca da besta? Há consequências graves para os que a recusam. Sem isso, não poder comprar ou vender. Esta marca misteriosa em O Livro do Apocalipse é um tema que tem fascinado e pessoas perplexas mais do que qualquer outro campo de estudo. Sobre esse tema, um número significativo de livros foi escrito e um grande número de sermões foram proferidos. Estudiosos e teólogos têm oferecido muitas ideias diferentes sobre isso. Muitas pessoas acreditam que é um microchip implantado na testa ou que seja uma marca invisível ou uma marca visível. Alguns até acreditam que pode ser o cartão de débito ou crédito de uma pessoa. Dito isto, o que a Bíblia tem a dizer sobre essa marca misteriosa? O livro que revela o selo. A marca da besta aparece em Apocalipse. O Apocalipse é cheio de linguagem gráfica. Através da consistente aplicação de símbolos, somos capazes de visualizar coisas que de outra forma seriam incompreensíveis para nós. Deve ser fortemente enfatizado que isso tem a intenção de ajudar o nosso entendimento, não de atrapalhá-lo. Muitas pessoas já usaram o próprio aspecto simbólico do livro do Apocalipse a ser ignorado, ou mesmo desconsiderar sua orientação, como se os símbolos fossem ambíguos demais para transmitir uma mensagem clara. Não é bem assim como fica bem claro quando estão dispostos em as 4 categorias a seguir. Alguns são óbvios em seu significado. O dragão ou serpente é o diabo. O lago de fogo é o inferno. O grande trono branco é o assento do julgamento do Senhor. Alguns são explicados no contexto. As estrelas são anjos. Os candeeiros são igrejas. Os selos, trombetas e tigelas são desastres. Em que período isso acontece? Esse evento ocorre após os 2 julgamentos extraordinários de Deus. Os 6 selos e 6 trombetas acabaram. A última série de desastres está prestes a acontecer. Na história do mundo, vai ser o pior. Os poderes malignos estabelecerão um controle mais forte sobre a sociedade do que eles já o fizeram antes. A marca da besta é discutida em Apocalipse 16, considerado a seção de futuro próximo do livro. Apocalipse capítulos 1 a 5 é a idade atual. Apocalipse capítulo 6 até 16 é o futuro próximo, e Apocalipse capítulo 20 até 22 é o futuro distante. A marca da besta aparece em um futuro próximo. O que ou quem é a besta do Apocalipse? A marca da besta é referida como a marca da besta, porque é trazida à existência por um homem que é referido como a besta. No livro de Apocalipse, encontramos 3 indivíduos que se unem para formar uma aliança para governar o mundo. A primeira é de natureza angelical, conhecido como Satanás ou o Diabo. Os outros 2 são humanos em origem e natureza, bestas, também conhecidas como o Anticristo e o falso profeta. Juntos, eles formam uma espécie de trindade profana em uma imitação macabra de Deus, Cristo e o Espírito Santo. No capítulo 13, os 2 feras fazem sua aparição. O primeiro e mais importante é uma figura política, um ditador do mundo que exerce um regime ditatorial sobre todos os grupos conhecidos. Ele é o Anticristo, o homem da iniquidade, não reconhecendo superioridade na lei do que sua própria vontade. O termo Anticristo deriva da palavra grega antikristos, onde anti significa contra ou no lugar de, e Cristo significa Cristo. Em essência, o Anticristo denota alguém ou algo que se opõe ou age no lugar de Cristo. Este conceito está enraizado na Bíblia, particularmente na Epístola de João. O termo Anticristo é explicitamente encontrado nos livros de 1 João e 2 João. Crianças, é a última hora, e como vocês ouviram que o Anticristo está chegando, então agora muitos anticristos vieram. Portanto, sabemos que é a última hora. 1 João 2,18. Apocalipse 13, 1, 3. E o dragão ficou de pé na areia da beira-mar.
Aí eu vi feras saindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças. E em seus chifres eram 10 coroas, e em suas cabeças estavam nomes blasfemos. E a besta que eu vi era como um leopardo, e seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como se tivesse sido fatalmente ferida, e sua ferida fatal foi curada, e toda a terra ficou maravilhada, e seguiu a besta. A besta é um indivíduo humano que aceita a satânica oferta que Jesus recusou, mas ele também é anticristão no outro sentido desse prefixo. Sua ascensão ao poder será silenciosa. Ele passará despercebido no início, e mesmo aqueles mais próximos da ação não conseguirão vê-lo. Ele emergirá da população comum. Segundo João, no imaginário bíblico, o mar representa a massa geral da humanidade, ou mais especificamente, as nações gentias. Muitos se perguntam como um homem terá o poder de marcar pessoas em todo o mundo. Aqui vemos que ele é um homem a quem é dado muito poder. Ele tem o poder de fazer guerra contra os santos e para vencê-los. Ele parece surgir de uma união de governantes políticos, ganhando a atenção do mundo através de uma surpreendente recuperação de um ferimento fatal, presumivelmente em uma tentativa de assassinato. Seu egoísmo blasfemo é transmitido por 42 meses, particularmente nas epístolas de João. Uma segunda besta faz com que as pessoas recebam a marca da besta. Como os reis de antigamente, este rei anticristo terá um profeta ao seu lado. Este falso profeta é conhecido como a segunda besta. Esta segunda besta é chamada o falso profeta. Este homem é um colega religioso com poder sobrenatural que foca a adoração mundial ao seu superior. Seus milagres enganarão as nações, comandando o fogo para cair do céu e fazendo imagens do ditador falar. Sua aparência será como a de um cordeiro, uma ovelha jovem com apenas 2 chifres. Apocalipse 13, 11, 15. Aí eu vi outra besta saindo da terra, e ele tinha 2 chifres como um cordeiro, e ele falou como um dragão. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença, e faz a terra e os que vivem dela adorarem a primeira besta, cuja ferida fatal foi curada. Ele realiza grandes sinais para fazer até mesmo o fogo descer do céu para a terra na presença das pessoas, e engana aqueles que vivem na terra por causa dos sinais que lhe foram dados para apresentar na presença da besta, dizendo: aos habitantes da terra, para fazerem uma imagem para a besta, que teve a ferida da espada e ganhou vida. E foi-lhe dado dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta até falasse e causasse a morte de todos aqueles que não adoram a imagem da besta. Este falso profeta faz com que o mundo aceite a marca da besta, mostrando que este evento está ligado à religião. Apocalipse 13, 16, 17. E ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, e decreta que ninguém poderá comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. No futuro, uma marca será dada a todos que vivem sob o governo da besta e seu associado. Essa marca será necessária para participar da economia, significando que aqueles que não a possuem não poderão comprar ou vender nada. Apenas aqueles que ostentam um número exclusivo em uma parte visível de seu corpo ou testa serão autorizados a negociar, e o número só será marcado naqueles que se envolvem na idolatria imperial. Essa ideia de uma marca física necessária para comprar ou vender não é impossível e pode ser prática. A tecnologia para dar às pessoas uma marca que as habilite a comprar e vender na economia eletrônica está disponível. Existem muitas maneiras possíveis de isso ocorrer, e programas desse tipo estão continuamente sendo propostos e estudados. O número da besta. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem, e o número é 666. O uso de números como símbolos é difundido. O livro do Apocalipse apresenta muitos setes, incluindo estrelas, candelabros, lâmpadas, selos, trombetas e taças. É o número redondo da Bíblia, a figura completa, perfeita. O 6 é o que chama a atenção. É composto por 6.
uma figura que sempre alude à incapacidade dos humanos de atingir o 7, que representa a perfeição completa. Ele é usado aqui como uma pista para a identidade do último ditador mundial antes de Jesus reinar por 1000 anos. Em latim, 1 milênio. Será significativo que 666 seja o total de todos os algarismos romanos, exceto 1? No entanto, identificar isso com base nessa figura será infrutífero até que sua presença física deixe isso muito evidente. Muitos indivíduos foram sugeridos como candidatos ao anticristo, incluindo Napoleão, Stalin e outros. Não há um significado bíblico específico para a palavra marca, exceto por sua conexão com a besta. O termo grego charagma era geralmente usado para impressões em moedas ou documentos. Sabe-se que charagma foi um selo imperial do Império Romano usado sobre documentos oficiais durante os séculos I e II. No Novo Testamento, o termo charagma aparece apenas 2 vezes. Aparece em Apocalipse e em Ateós 17, 20 e 9, referindo-se a uma imagem artística. Por que as pessoas aceitam a besta e sua marca? O anticristo é descrito como um homem cuja aparência é mais significativa que seus irmãos. Ele será extremamente irresistível para as massas devido à sua carismática personalidade, habilidades de fala e excelente boa aparência. O apóstolo João acrescenta ao relato de Daniel sobre a blasfêmia do anticristo, declarando que todos os vivos serão obrigados a adorá-lo. O anticristo progredirá de líder regional para um líder mundial, um tirano global implacável e, finalmente, um Deus. Quando ele entra, as pessoas correrão para ele como moscas para o mel e farão qualquer coisa que ele pedir. Ele unirá as nações. Como Daniel prevê, o próximo líder mundial será conhecido por sua eloquência, atraindo atenção e administração. Daniel nos diz que não só esse orador de língua dourada falará em termos altos, mas ele também falará arrogantemente contra Deus. O apóstolo João o descreve da mesma forma no livro do Apocalipse. A besta recebeu uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e autoridade para agir por 42 meses. Apocalipse 13:5. Foi-lhe dada uma boca para falar palavras arrogantes em blasfêmias, e a autoridade para agir por 42 meses lhe foi dada. Quem adorará o anticristo? De acordo com Apocalipse 13:8, todos os que habitam a terra o adorarão. De acordo com Daniel 7:25, o anticristo é um líder de seita. Ele falará pomposas palavras contra o mais alto e terá a intenção de mudar os tempos e a lei. Ele se manifestará contra o Deus genuíno do céu. A terminologia sugere que ele tentará elevar-se ao nível de Deus e fazer declarações a partir daí. Segundo Tessalonicenses 2:4 diz: opondo-se e exaltando-se acima de tudo o que se chama Deus ou que é adorado, para que ele se assente como Deus. Como resultado disso, somos lembrados de que há uma relação entre adorar a besta e sua imagem e obter a marca na testa ou na mão. A marca não será adotada descuidadamente ou por acaso. Haverá clareza suficiente em relação à conexão entre adorar a besta e receber a marca. Embora receber a marca possa parecer suficientemente inocente para aqueles que habitam na terra, é possível que em suas mentes não pareça ser muito mais do que uma simples promessa de lealdade e dedicação ao anticristo e sua administração. Ao mesmo tempo, durante os primeiros séculos do cristianismo, fazer um juramento de que César é Senhor era considerado pelos antigos pagãos como um inofensivo exercício de obrigação cívica. Lemos: ele mesmo também beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. Aqueles que adoram o anticristo serão compelidos a consumir o vinho que é resultado da intensa ira de Deus. Este cálice da ira de Deus é comparável a um vinho que não foi diluído e foi temperado com especiarias para torná-lo ainda mais potente, puro. Deus claramente não está satisfeito com aqueles que recebem a marca. Mais de 13 vezes ao longo da Bíblia é dito que Deus tem um cálice de ira. Salmo 75:8. Porque há um cálice na mão do Senhor e o vinho transborda. Está bem misturado e ele derrama disso. Certamente todos os ímpios da terra devem esgotar e beber seus resíduos. Essa é a ideia por trás do cálice que Jesus quis evitar, se possível, em Mateus 26:39. Em contraste com Jesus, que suportou voluntariamente a ira do Pai que era devida a nós,
Seus inimigos são compelidos a beber do cálice. Lemos: o vinho da ira de Deus, o cálice da sua indignação. A ira, ou timos, como é conhecida no grego antigo, é simbolizada pelo vinho no cálice. Indignação, da palavra grega antiga orge, significando raiva com uma disposição fixa, está relacionada ao cálice. Isso demonstra que a agonia encontrada no inferno é uma forma genuína de tormento, algo tanto excruciante quanto repugnante. Apocalipse não contém passagens bíblicas comparáveis à tendência atual de evitar a condenação. Várias realidades significativas são reveladas neste verso sobre o inferno e o destino eterno daqueles que estão condenados. Também lemos: a fumaça de sua tormenta sobe para todo o sempre, e não tem descanso, nem de dia, nem de noite. As pessoas que adoram o anticristo e recebem sua marca passarão a eternidade no inferno, onde serão submetidas à sua ira e fúria contra elas. Neste ponto, a realidade da agonia eterna fica abundantemente clara. A expressão para todo o sempre significa literalmente para todo o sempre. Significa literalmente até as eras das eras, que é a expressão mais poderosa de eternidade que a língua grega é capaz de expressar. A marca da besta se transforma. A marca da besta será vista como uma ideia ruim quando a taça da ira de Deus for derramada sobre a terra em Apocalipse 16. O conceito das taças, muitas vezes referido como as taças da ira, representa os julgamentos finais de Deus que são derramados sobre a terra pouco antes do fim do mundo. Basicamente, essas taças são como recipientes da ira de Deus. Neste ponto, as pessoas haviam praticado muito mal, especialmente sob o anticristo. Então, essas 7 taças são a resposta de Deus a toda a calamidade. Apocalipse 16 começa com uma voz alta vinda do templo dizendo AOS 7 anjos. Apocalipse 16, 1, 2. Então ouvi uma voz alta do templo dizendo AOS 7 anjos. Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e ferida maligna e dolorosa afligiu os homens que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O primeiro anjo, carregando sua taça, se aproximou da terra e esvaziou seu conteúdo. E imediatamente, uma mudança terrível ocorreu. Aqueles que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem, o próprio emblema de sua rebelião contra o Criador, foram subitamente afligidos. Uma ferida maligna e dolorosa apareceu em seus corpos. Pessoas que antes ostentavam orgulhosamente sua marca, agora estão sofrendo e têm feridas dolorosas em sua pele. Essas marcas agora são feridas. O apóstolo Paulo certa vez escreveu aos Romanos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Agora, esses salários estavam se tornando dolorosamente evidentes. O restante da humanidade, testemunhando isso, tinha uma escolha a fazer. Reconheceriam isso como um sinal do julgamento de Deus e voltariam para ele, ou endureceriam seus corações e continuariam por um caminho de rebelião. À medida que as taças subsequentes fossem derramadas, a divisão entre luz e trevas, justiça e maldade, se tornaria ainda mais pronunciada. Nesses tempos, as palavras do salmista ressoavam mais do que nunca. É coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 31, fazendo referência ao Antigo Testamento. No entanto, mesmo em sua ira, a misericórdia de Deus permaneceu evidente. Este julgamento, assim como as pragas do Egito, serviu como um aviso. Os eventos descritos não são destinados a simplesmente incitar medo. Notavelmente, mesmo no desdobramento aterrorizante desses eventos, o coração de Deus permanece consistente. Ele deseja arrependimento e reconciliação. É uma revelação comovente da teimosia do coração humano. Mesmo diante do poder inegável e do julgamento de Deus, muitos escolhem a desafio em vez do arrependimento. A intenção de Deus nunca é destruir por simples destruição. Pelo contrário, seus julgamentos são, em parte, destinados a levar as pessoas a perceberem sua necessidade dele. Em essência, as 7 taças do Apocalipse não são apenas julgamentos, mas mensagens. Elas falam da seriedade com que Deus vê o pecado, seu profundo desejo de que a humanidade se arrependa e volte a Ele,
e sua promessa de erradicar o mal e estabelecer seu reino eterno. Para os crentes, elas oferecem esperança, um lembrete de que, não importa quão sombrio o mundo possa parecer, a luz e a verdade de Deus sempre brilharão vitoriosas. Ao refletir sobre as 7 taças, lembre-se de que o Apocalipse não trata apenas de finais, mas de novos começos. Além das taças, está a esperança de uma criação renovada, onde a dor, o sofrimento e a morte são apenas memórias distantes. Para aqueles que atendem à mensagem e se voltam para a luz, um novo amanhecer os aguarda. O processo de selamento não é apenas uma marca literal, mas simboliza a preservação espiritual durante tempos de tribulação. Não somos informados precisamente qual é o propósito distintivo e especial do serviço dos 144 mil, mas eles são selados para um propósito único. No entanto, o conceito de ser selado como um todo não está de forma alguma restrito a eles. A marca em Ezequiel 9:4, um selo protetor semelhante, foi dado aos justos antes que Jerusalém fosse julgada. Neste capítulo, executores são vistos vindo do norte para destruir os idólatras. Aqueles que se opõem à idolatria foram selados com uma marca em suas testas para que não fossem mortos. Ezequiel 9:4. O Senhor disse a ele: passe pelo meio da cidade por todo Jerusalém e ponha uma marca nas testas dos homens que suspiram angustiados e lamentam por todos os atos repulsivos que estão sendo cometidos nela. Com isso, podemos ver que o selo de Deus era para proteção. Caim também recebeu uma marca para protegê-lo. Gênesis 4. E o Senhor colocou uma marca de proteção, um sinal, em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Isso nos mostra a importância do livro do Apocalipse. Antes de sua morte, Jesus profetizou que o Espírito Santo revelaria a seus apóstolos as coisas que estavam por vir. João 16:13. Essa profecia foi parcialmente cumprida por meio dos ensinamentos de Paulo e Pedro, mas foi mais completamente cumprida através da revelação dada ao apóstolo João enquanto ele estava na ilha de Pátimos. O anticristo, figura política e líder tirano, emergiu para governar o mundo. Sua ascensão silenciosa e sua influência devastadora tornam-se evidentes enquanto ele exerce um controle ditatorial sobre todas as nações. A marca da besta, um número sinistro, é imposta como requisito para participar na economia global. Aqueles que recusam enfrentam graves consequências, proibidos de comprar ou vender. A besta, juntamente com o falso profeta, é finalmente derrotada em uma batalha sobrenatural. Reis e exércitos se reúnem para resistir àquele que está montado em um cavalo branco, que é nada menos que Jesus Cristo. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, encerrando sua tirania e engano. Com a queda da besta, inicia-se um novo capítulo na história da humanidade. O milênio, um reinado de 1000 anos de justiça e paz, é estabelecido por Jesus Cristo. Durante esse tempo, a humanidade experimenta um período de redenção e renovação. No desfecho dessa narrativa apocalíptica, a humanidade é confrontada com a realidade de suas escolhas e a soberania divina sobre o curso da história. A marca da besta, símbolo da rebelião e idolatria, é substituída pela vitória final de Jesus Cristo e a instauração de seu reino eterno. Neste novo amanhecer, a luz da verdade de Deus prevalece sobre as trevas do engano, e a promessa de um futuro redentor se torna uma realidade gloriosa. Meus caros aventureiros da fé, estamos sempre buscando maneiras de tornar este espaço ainda mais especial para cada um de vocês. Deixe-nos nos comentários qual é a história que mais prenderia sua atenção. Queremos criar conteúdo que ressoe em vocês. Aproveite e abençoe um amigo compartilhando este vídeo. A primeira pessoa que vier à sua mente com certeza é esta precisando desta bênção. Agradecemos imensamente por fazerem parte desta jornada conosco. Mal podemos esperar para explorar as próximas aventuras juntos. Então não esqueça de se inscrever neste canal. Um grande abraço. Até mais.